Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Camila Bonani da Silva, docente do Departamento de Educação Física e vice-coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Campus Presidente Prudente, da Unesp, e mobilizadora local do Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde. É com grande satisfação que o Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde, o NUMES, em parceria com os 3 cursos de Educação Física da Unesp e apoio do convênio Unesp Santander, recebe todos para o 3º Fórum Movimento para Todos, Movimentos em Live. Em 2018, o evento foi realizado no campus de Rio Claro e em 2019 no campus de Bauru, ambos presencialmente. Em 2020, o 3º Fórum Movimento para Todos deveria ser realizado no campus de Presidente Prudente, juntamente com a fase final do Interserve, os jogos entre os servidores da Unesp. No entanto, devido à pandemia pelo Covid-19, em 2020, o evento acontecerá de forma online, nos dias 18, 19 e 20 de agosto, sempre às 18 horas. Esse evento anual tem o objetivo de discutir a importância da prática de atividades físicas desenvolvida pelos mobilizadores nos diversos campi da Unesp. Nesse 3º fórum, em função das alterações dos hábitos de vida que foram impostos devido ao isolamento social, o tema central será Movimentos em Live, atividades físicas em tempos de pandemia e no novo normal. Vale mencionar que nesse momento tão delicado que estamos vivenciando, ficou nítida a importância da ciência e da universidade pública, com destaque para a educação física, muitas vezes negligenciada por aqueles que têm o poder da decisão
e que se mostrou fundamental para levar as pessoas em direção a um equilíbrio, favorecendo a saúde física e mental. Nesse ano, esperamos que mobilizadores, estudantes, pesquisadores da área de saúde, docentes e servidores de todas as unidades da Unesp encontrem neste evento uma oportunidade para a discussão de estratégias relacionadas à prática de atividade física e hábitos saudáveis de vida, nesse cenário de pandemia que enfrentamos, e de perspectivas futuras para esta prática, quando o isolamento social não for mais necessário e um novo normal se instalar. Antes de anunciar a abertura, aproveitamos para agradecer a presença de todos os professores, servidores técnico-administrativos, estudantes, autoridades, participantes e apoiadores do evento, com destaque para o professor doutor Aldo Eloísio Job, vice-diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia, campus Presidente Prudente da Unesp, o professor doutor Luiz Alberto Gobo, chefe de Departamento de Educação Física da Unesp, Presidente Prudente, o professor Márcio Alexandre Cardoso, coordenador do Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde, o NUMES, da Unesp, o professor Dr. Márcio Pereira da Silva, docente do Departamento de Educação Física da Unesp Bauru, e o professor Dr. Eduardo Cocobum, docente do Departamento de Educação Física da Unesp Rio Claro. Convidamos agora o vice-diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia, campus Presidente Prudente da Unesp, o professor Dr. Aldo Eloísio Job, para o pronunciamento e abertura do terceiro Fórum Movimento para Todos. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos ao evento, o terceiro Fórum Movimento para Todos. Esse projeto ele é muito importante, o Movimento para Todos ele é fruto do convênio Unesp Santander, por meio do núcleo Movimento, Inclusão e Social, o NUMES. Esse projeto ele vem desde 2018, através do primeiro fórum lá no campus de Rio Claro, em 2019, o segundo fórum no campus de Bauru, conforme já dito, presenciais, e devido à pandemia, nós estamos realizando hoje por vídeo, agora em 2020, o terceiro fórum aqui em Presidente Prudente. Eu quero parabenizar a todos os envolvidos com o evento, e em nome da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Unesp de Presidente Prudente, sob a direção do professor Rogério Garcia, declaro aberto o terceiro Fórum Movimento para Todos. Esse projeto tem o objetivo movimente-se em live, atividades físicas em tempo de pandemia e no novo normal. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho. Muito obrigado. Agradecemos a presença das autoridades. E agora eu passo a palavra ao professor Márcio Pereira da Silva, responsável por moderar a palestra de abertura, juntamente com o estudante Leonardo Sale Hilário Vieira, mobilizador do NUMES de Itapeva e presidente da Associação Atlética Acadêmica Unesp Itapeva. Boa noite a todos e todas, eu espero que estejam bem. Eu chamo agora o nosso convidado, o professor Dr. Emanuel Gunciolac, do Departamento de Educação Física da Unesp de Bauru, que nos trará a palestra de abertura, tendo como tema Atividade Física na Pandemia para Grupos de Risco. A quem agradeço mais uma vez por aceitar o convite para participar do evento. Eu vou fazer uma breve apresentação do LARS, do professor Ciolac. O professor Ciolac é graduado em Educação Física pela FEFISA, mestre e doutor em Ciência pela USP, é livre docente em Fisiologia do Exercício pela Unesp, atualmente é professor associado aqui na Unesp, onde coordena o Laboratório de Pesquisa em Exercício Físico e Doenças Crônicas, o LEDOC. Ele tem experiência na área de Ciências da Saúde, com ênfase em Educação Física e Fisiologia do Esforço, atuando principalmente nos seguintes temas: ajustes e adaptações fisiológicas do exercício físico, doenças crônicas não transmissíveis, exercício físico aplicado à prevenção e reabilitação de doenças crônicas não transmissíveis e exercício físico e envelhecimento. Eu lembro ao professor Ciolac
né? Ele terá 20 minutos para fazer sua apresentação, né? E após a apresentação, nós abriremos o espaço, né, para responder as perguntas que forem encaminhadas via chat. Passo a palavra agora ao professor Siolak. Boa noite a todos. Boa noite, professor Márcio, a toda a comissão organizadora. Agradeço ao convite, né, para estar participando desse terceiro fórum, onde ficou, né, incumbido para mim a árdua tarefa de falar em 20 minutos sobre um pouquinho de atividade física nesse momento, né, que nós estamos que é muito difícil, né, para a gente, tanto para quem precisa praticar atividade física, quanto para os profissionais de educação física para estarem conduzindo os seus programas de exercício, seus programas de atividade, junto com os seus clientes, junto com os seus alunos, né? Começar, então, falando um pouquinho, uma breve introdução sobre o nosso processo de envelhecimento, né? Onde a gente tem nossas funções orgânicas. Quando a gente fala em função orgânica, a gente fala todo o nosso sistema fisiológico, tanto cardiovascular, quanto respiratório, neuromotor, músculo esquelético, né? Ocorre um declínio à medida que a gente passa ali, a gente, quando está em crescimento, até ali os 18, 20, 21 anos, a gente está em formação, né, desses sistemas fisiológicos. A partir dali a gente tem uma estabilização que passa por um certo platô, até ali por volta dos 30 anos de idade, alguns um pouco mais, né? E a partir daí a gente começa inexoravelmente a diminuir um pouquinho as nossas funções fisiológicas até uma série perda, né? E aqui a gente ilustra a perda que seria, do ponto proposto de acordo com Williams, associada unicamente à idade. Só que, na realidade, a gente tem uma série de outros fatores externos, exógenos, né, que acabam aumentando ainda mais esse decréscimo, né? Então, a gente tem ali fatores que podem contribuir para acelerar esse decréscimo associado à idade. A própria inatividade física, que vai ser o carro-chefe da nossa palavra hoje, da nossa palestra hoje, inúmeros outros fatores de risco comportamentais, né? Alimentação inadequada, tabagismo, obesidade, né? E alguns fatores não ambientais que acabam sendo incrementados de acordo com esse processo de envelhecimento. A aquisição de determinadas doenças acabam acelerando isso também, né? Com relação especificamente ao nível de atividade física, né, então ele influencia diretamente a nossa capacidade física, seja a nossa capacidade cardiorrespiratória ou a nossa função muscular, tanto na forma de força, como de potência, como de resistência muscular. Ela influencia diretamente, né, alguns fatores de risco associados à doença. A gente tem ali principalmente das doenças cardiometabólicas, né, obesidade, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular. Dentre os fatores de risco que estão ali associados a ela, a gente tem as dislipidemias, a gente tem a obesidade, a gente tem a sensibilidade à insulina. Nas doenças do aparelho locomotor, a gente tem a osteoporose, antes dela a osteopenia, a gente tem também as osteoartrites. Então, os fatores de risco, tanto da força muscular quanto da massa muscular, acabam influenciando também a massa óssea e a saúde articular, facilitando o desenvolvimento de osteoartrites, por exemplo. E ali, diretamente na composição corporal, a atividade física ela influencia a nossa composição de massa magra, nossos músculos, tecido ósseo, e de massa gorda, do tecido adiposo. Todos eles acabam conversando entre si,
né? Então, se eu tenho um bom nível de atividade física, todas essas variáveis são influenciadas positivamente. Se a gente tem um baixo nível de atividade física ou sedentarismo, que é a ausência de atividade física, a gente tem todas essas variáveis sendo influenciadas de maneira negativa. E a literatura mostra para a gente também que a capacidade física ela acaba influenciando diretamente a minha composição corporal e os meus fatores de risco, enquanto que a composição corporal também acaba influenciando diretamente os fatores de risco e a capacidade física, e os fatores de risco para doenças crônicas acabam também influenciando a minha composição corporal e a minha capacidade física. Então a gente acaba entrando aí num ciclo vicioso, se eu estou inativo, ou num ciclo virtuoso, se eu me mantenho ativo ao longo da vida, né? Consequentemente, a gente vai ter ali a influência na incidência ou não de doenças crônicas e incapacidades. Então, quanto mais ativo eu me manter, atendendo às recomendações mínimas, ou até um pouquinho menos, eu vou diminuir a chance de eu desenvolver inúmeras doenças crônicas. Os carros-chefes de doenças crônicas, tanto de prevalência como que levam à mortalidade, a gente tem as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, câncer, e de incapacidade a gente tem ali principalmente a osteoartrite associada à sarcopenia. Consequentemente, a gente impacta ali a mortalidade, tá? Então, de novo, reforçando, mantendo níveis adequados de atividade física, a gente tem um ciclo virtuoso, diminuindo o risco de toda essa cascata acontecer. Tendo baixos níveis de atividade física, a gente tem a influência negativa em todas essas variáveis, né, prejudicando todo, aumentando o risco de desenvolver doenças crônicas e aumentando a mortalidade. Tá? Especificamente com a mortalidade, é sabidamente divulgado, né, em inúmeras pesquisas científicas, que o sedentarismo ele é responsável por aproximadamente 5,8% da mortalidade por doença coronária, isso em todo o mundo. Algumas regiões essa incidência é maior, a letalidade é maior, em outras regiões é menor, principalmente nas regiões de menor poder aquisitivo, a mortalidade acaba sendo maior associada ao sedentarismo. No diabetes tipo 2, ele é responsável por aproximadamente 7,2 mortes, né? Mortes causadas por câncer de mama ou sedentarismo está associado a aproximadamente 10,1% das mortes, e morte associada ao câncer de cólon, do intestino, ele é responsável por aproximadamente 10,4%. No total, é atribuído ao sedentarismo, à inatividade física, 9,4% do total de mortes em todo o mundo, tá? Mortes associadas às doenças crônicas. Em 2018, esses 9,4% representou 5,3 milhões de mortes. Então, a gente tem ali o sedentarismo no ano de 2018, representando 5,3 milhões de mortes prematuras. Mortes que não aconteceriam de maneira prematura se a gente tivesse o mínimo de atividade física recomendado sendo realizado com frequência. Tá? O que poderia ser prevenido se a gente abolisse o sedentarismo das populações do mundo? Na América, por exemplo, se fosse abolido o sedentarismo e a inatividade física, 13,1% das mortes seriam evitadas, que representaria 349,3 mil indivíduos que deixariam de morrer de maneira precoce. Na Europa, 114,2 mil indivíduos deixariam de morrer anualmente de maneira precoce, aproximadamente 14,6% das mortes por doenças crônicas. Na África, esse percentual aumenta ainda mais, 16,6% das mortes prematuras seriam evitadas se a gente praticasse o mínimo recomendado de atividade física.
3,9 milhões de mortes ao ano seriam prevenidas de acontecer prematuramente, atingindo as recomendações mínimas de atividade física, se ninguém no mundo fosse insuficientemente ativo ou sedentário. O que vem acontecendo hoje? Hoje a gente está no momento da pandemia do coronavírus, né? Que a partir do momento que é adquirido a doença, vira Covid, a doença respiratória associada ao coronavírus 19, que foi por conta de sua descoberta no último ano, e para a gente entender um pouquinho do porquê que o indivíduo com doença crônica não vai poder, nesse momento, realizar atividade física da maneira que acontecia antes da pandemia, eu trouxe aqui alguns dados atuais com relação ao Brasil, mas principalmente com relação ao estado de São Paulo associado à pandemia. Então, no último domingo, o último boletim do último domingo, a gente tinha um número de casos no estado de São Paulo de quase 700 mil casos, né, com um total de óbito de 26.852, o que dá um total de 3,8% de letalidade. No Brasil, essa letalidade fica em torno de 3,2%, e no mundo a letalidade está em torno de 3,6%, ou seja, de cada 10 indivíduos, né, 0,36 morrem, que peguem a Covid-19, morrem por conta dessa doença. Se a gente olhar aqui nos gráficos aqui um pouquinho abaixo, a gente tem ali o Brasil em verde, que diferente da Itália, por exemplo, onde já houve um platô, né, na incidência da doença, o Brasil ainda está numa curva crescente. Então, a gente ainda tem o número de casos aumentando progressivamente, tá? O número de casos confirmados. Faz a análise fragmentada com relação à faixa etária, né, a gente vê que a letalidade pelo Covid-19 acaba sendo muito pequena, bem menor do que aqueles 3,8, 3,4 que a gente viu em São Paulo e no Brasil, né, nas populações mais jovens, né, enquanto que ali, conforme vai passando dos 40 anos de idade, a letalidade vai aumentando para 6,7. Se a gente chegar aqui entre 70 e 79 anos de idade, a gente tem uma letalidade extremamente alta, de 25,1%. Ou seja, de cada 10 indivíduos que pegam, nessa idade de 70 a 79 anos, aproximadamente 2,5 morrem por conta da doença. Se a gente fizer a análise pela presença de doenças crônicas, a gente vai ter uma letalidade muito maior naqueles indivíduos, em primeiro lugar, com cardiopatia prévia, 47,2%, quase metade de chance de morrer, né? Diabetes, sendo o segundo caso ali, doença neurológica, obesidade, sendo maiores as letalidades também comparada com quem não tem doença crônica nenhuma. Então, a gente observa que a chance de um indivíduo, tanto mais idoso, quanto que tem doença crônica não transmissível, ao adquirir a Covid-19 de vir a morrer, é muito grande, comparado a algumas outras doenças que a gente conhece. Tá? E ainda a gente tem uma situação peculiar, que é uma doença nova. A gente ainda não tem vacina contra ela, a gente não tem um tratamento efetivo contra ela. A melhor medida nesse momento acaba sendo a prevenção. Todo mundo sabe das medidas de prevenção, né, amplamente falado, mas a gente citando bem rapidamente, o uso de máscara em ambientes públicos, fora de casa, passa a ser obrigatório, a boa higiene das mãos, quando as mãos não estão higienizadas, evitar de tocar no rosto, ouvido, nariz, né? Manter o distanciamento social e
principalmente, né, se todos aqueles que podem se manter em casa para diminuir a circulação do vírus e diminuir a transmissibilidade, mas principalmente os indivíduos mais idosos e os indivíduos com doença crônica, é fundamental evitar ao máximo sair de casa. Né? Para quê? Para não pegar a doença. Só que esse fique em casa pode trazer algumas consequências deletérias. Né? Então, todo mundo já ficou bastante em casa aí, pelo menos um período considerável dessa pandemia, né? E a gente acaba, na grande maioria das vezes, ficando mais fisicamente inativo. Então, a gente tem ali o sofá, a cama, as cadeiras convidando a gente para adquirir um comportamento sedentário, né? E com aqueles locais, em muitas cidades ainda, aqueles locais onde a gente estava acostumado a fazer a prática da atividade física, seja os clubes, seja as academias, seja os estúdios de atividade física, em muitos lugares ainda estão fechados, né? E alguns estão começando a abertura agora de maneira bem restritiva. A gente vai, por conta principalmente da alta letalidade, a gente vai falar ainda um pouquinho, não é recomendado para os indivíduos com doença crônica irem realizar atividade nesses locais fechados principalmente. Embora os dados ainda não sejam muito claros, né, a gente tem uma pesquisa com mais de quase 2.000 indivíduos que foram responderam um questionário de maneira virtual com relação ao seu comportamento nos primeiros meses de confinamento social. E o que foi observado nesse estudo? Né? Comparado com antes do período da pandemia, antes do confinamento em casa, houve uma redução nos primeiros meses do nível de atividade física, tanto vigorosas quanto moderadas, como da caminhada, que é a atividade mais comum que a gente faz no dia a dia, né? Em torno ali de 33% a 34% de redução. Na média, né, a redução observada no nível de atividade física ficou em torno de 33,5%. Esses indivíduos que foram estudados, investigados, antes da pandemia faziam em média 108 minutos de atividade física por semana. Nos primeiros meses da pandemia, esse nível de atividade física ficou em torno de 72 minutos por semana. Eles também avaliaram sendo encontrado uma piora dos hábitos alimentares, tanto no consumo de alimentos saudáveis, porção de frutas, de verduras diminuíram, né? Aumentaram os alimentos, as calorias vazias, os alimentos muito gordurosos, e também diminuíram a frequência de refeições, tendo um número de refeições não tão saudável. O que essa redução do nível de atividade física observada pode trazer para qualquer pessoa, mas que acaba sendo mais benéfico para aquele que já tem uma doença crônica? Então, acaba diminuindo a sensibilidade à insulina, dificultando a absorção da glicose, facilitando o desenvolvimento do diabetes do tipo 2, por exemplo, e naqueles indivíduos que já têm o diabetes, prejudicando o controle da doença, acaba prejudicando a composição corporal, diminuindo a massa magra, aumentando o tecido gorduroso, acaba prejudicando o perfil lipídico, aumentando colesterol total, aumentando o LDL colesterol, chamado colesterol ruim, e diminuindo o HDL colesterol, chamado colesterol bom. Nos indivíduos diabéticos, tem o prejuízo da hemoglobina glicada, né? Diminui uma molécula extremamente importante para colocar a glicose para dentro da célula, que é o GLUT4. Há aumento da pressão arterial em repouso. Nos indivíduos hipertensos, isso daí acaba sendo, e para os indivíduos diabéticos também, para os indivíduos cardiopatas, esse aumento acaba sendo extremamente prejudicial, não que para quem é saudável não é, mas para eles acaba sendo ainda mais. A função endotelial, a minha capacidade de vasodilatar
as minhas artérias acaba sendo prejudicada, e também a diminuição da capacidade física, tanto cardiorrespiratória quanto muscular, e principalmente nos indivíduos mais idosos, a redução da capacidade funcional. Tudo isso acaba levando à diminuição da qualidade de vida, né? Se isso se prolongar, se esse sedentarismo na atividade física se prolongar por um período mais prolongado, a gente vai ter um pobre controle das doenças para aqueles que já têm. Para aqueles que não têm, a gente vai ter uma chance de vir a desenvolvê-las. Tá? Consequentemente, se for prolongado por um período mais longo, o que muito provavelmente vai acontecer, a gente ainda não tem expectativa de chegar a uma vacina antes do início do ano que vem. Como já mostrado no gráfico anterior, a curva de crescimento da doença ainda está em ascensão aqui no Brasil, né? A gente vai ter, principalmente esses indivíduos mais idosos, os indivíduos com doença crônica, ter que ficar em casa por um período mais prolongado. Se esse período em casa for acompanhado de inatividade física, a gente vai ter fatalmente uma maior incidência de morbidade e de mortalidade. Pegando alguns exemplos, trouxe aqui o exemplo do diabetes do tipo 2, fazendo a associação dele com a Covid-19 e também com a inatividade física, né? Então, os indivíduos com diabetes, eles já têm uma maior prevalência de desenvolver a doença, de virem a ser internados. Então, comparado com indivíduos com as demais patologias, ele é a segunda comorbidade mais prevalente de internação é o diabetes. Em torno de 10% dos pacientes internados são indivíduos com diabetes. Tá? Além disso, comparado com indivíduos saudáveis, os indivíduos diabéticos eles têm um maior risco de ter mais intervenções médicas quando estão internados, têm maior risco de complicação e de mortalidade. Como a grande maioria de vocês já deve saber, o controle do diabetes é feito por corporal, tomar sempre a medicação, ter uma alimentação adequada, atividade física. Tá? A partir do momento que, como mostrado no gráfico anterior lá, o meu nível de atividade física diminuiu no período de confinamento, minha alimentação ficou mais inadequada no período de confinamento, a chance de eu ter um pobre controle da minha diabetes vai ser maior. O que se sabe hoje com relação à diabetes mal controlada e no Covid-19? Então, aqueles indivíduos que não têm a glicemia bem controlada, os diabéticos que têm a glicemia acima de 180, eles têm um aumentado número de prognósticos marcadores da doença, de piora da Covid. Então, eles têm mais linfopenia, têm aumentado o número de neutrófilos e leucócitos, tem mais proteína C reativa, dedímer aumentado, e a chance de ter uma baixa saturação de oxigênio também é bem aumentada. Tá? Além disso, eles têm maior chance de ter uma lesão cardíaca, lesão hepática, choque séptico, de ter a síndrome respiratória aguda e também maior mortalidade comparados com aqueles que fazem um bom controle. Com aqueles indivíduos que fazem um bom controle, levando em consideração a alimentação, nível de atividade física, uso dos medicamentos, mantendo a sua glicose de jejum entre 70 e 80, eles têm um melhor prognóstico, menor chance de ter tudo isso aqui que está em vermelho, dos dois quadros de baixo, e também eles diminuem a chance de morrer por conta da doença. Tá? Com aquela redução de atividade física que aconteceu nos primeiros meses de confinamento, nós fizemos um cálculo estimativo, né? Nossos alunos do laboratório, está sendo enviado num artigo que está no segundo round para publicar no Frontiers of Endocrinology, e nós observamos que, se isso for mantido por um período prolongado, um ano e meio, que é o que a gente espera até vir a vacina,
vai haver um aumento substancial no número de casos de diabetes comparados com o que é hoje, né? Então, antes da pandemia, né, a gente tinha ali em torno de um pouquinho mais de 30 milhões de casos de diabetes por ano, né, incidência, né, atribuídos à inatividade física. Mantendo essa redução por um período prolongado, o risco de aumentar essa incidência passa a ser a mais de 43 milhões de casos por ano, havendo um aumento de 11,1 milhões de casos. De mortalidade geral, né, se manter essa redução de atividade física aqui, a chance de aumentar em 1,7 milhões de casos de morte por ano, né? Então, por isso, a gente precisa fazer a intervenção adequada para não manter a inatividade física, não manter o sedentarismo. Tá? Outros colegas também fizeram a estimativa para doença cardiovascular, né? Então, para cada aumento de 10% de sedentarismo, de inatividade física, a gente tem um incremento na incidência de morte por todas as doenças crônicas e aqui na curva de baixo, na incidência de morte por doença cardiovascular. Então, se eu aumentar em 10% o sedentarismo e a atividade física, eu tenho um aumento menor no número de mortes, mas a partir do momento que eu vou aumentando para 25%, 50%, 80% a prevalência de inatividade física, o incremento de morte por doença cardiovascular, a curva de baixo, e por mortalidade geral, vai aumentar gradativamente. Tá? Consequentemente, a gente precisa fazer alguma intervenção para tentar reverter esse quadro. Tá? Como já dito anteriormente, indivíduos idosos, indivíduos com doenças crônicas, têm maior risco de ter letalidade e de ter uma doença grave, um quadro grave da Covid-19. Com isso, o recomendado para essa população é não sair de casa. Não saindo de casa, a gente precisa fazer atividade física em algum lugar. Tanto atividade aeróbia, quanto atividade de fortalecimento muscular, como naqueles que precisam atividade de flexibilidade. O que a literatura hoje mostra para a gente, tanto com indivíduos hipertensos, tanto com indivíduo pós-infarto agudo do miocárdio, quanto com indivíduo idoso, quanto com indivíduo diabético? Que o home-based training, o exercício em casa, baseado em casa, sob a orientação adequada, ele influencia positivamente todas aquelas variáveis que estão afetadas de maneira negativa pela inatividade física. Então, a gente vai ter uma influência positiva na sensibilidade à insulina, na composição corporal, nas citocinas inflamatórias, no perfil lipídico, na pressão arterial, na função endotelial, nas capacidades cardiorrespiratória e muscular, capacidade física e qualidade de vida. Como a repercussão, a gente vai influenciar positivamente meu quadro de doença. Se eu já tenho, né, eu vou ter ela melhor controlada, a chance dela vir a piorar vai ser bem menor. Se eu não tenho ainda essas doenças, a chance de eu desenvolvê-la vai ser bem menor comparado com eu me manter fisicamente inativo. Né? E meu resultado final vai ser uma provável redução da mortalidade precoce. Tá? Então, é importantíssimo que todos façamos a lição de casa de ficar fisicamente ativos, mas principalmente aqueles idosos e com doenças crônicas, né, têm uma obrigação ainda maior de manter o mínimo recomendado de atividade física. Tá? Primeiro, para não piorar o seu quadro de doença, e segundo, como mostrado anteriormente, para, se ele, por acaso, vir a desenvolver a Covid-19, que ele tenha uma menor chance de ter um quadro grave.
Então, com efetividade, né, em pós-infarto agudo de miocárdio, o exercício realizado em casa de maneira remota, seja controlando por aplicativo, seja com um manual dado pelo profissional de educação física, seja através de atividades pelas plataformas digitais, tem se mostrado seguro e efetivo no pós-infarto do miocárdio, indivíduos com diabetes do tipo 2 e diabetes gestacional, né, em indivíduos com hipertensão arterial, idosos. É grande o número de estudos mostrando a segurança e a efetividade da atividade física, do exercício físico realizado em casa para essas populações. Algumas recomendações práticas, tanto para quem for praticante, quanto para o profissional de educação física na hora de orientar. Então, é fundamental que eu conheça a minha condição física, a condição física do meu cliente, do meu aluno, e que eu conheça também o estado de saúde, tá? Na hora de prescrever ou na hora de eu fazer atividade. Por quê? Para, primeiro, não fazer atividade excessiva para aquela população. Segundo, para eu não aumentar a chance de ele ter algum evento cardiovascular, no caso dos cardiopatas, não aumentar a chance de ele ter uma hipoglicemia de rebote, por exemplo, no caso dos indivíduos diabéticos. Então, é fundamental que eu controle, que eu monitore a minha condição de saúde e que ou que eu sou profissional de educação física, que eu tenho conhecimento da condição física e de saúde do meu aluno, do meu cliente. Tá? Outra recomendação importante: qualquer atividade física, qualquer uma, desde que executada de maneira correta, é melhor do que não fazer nada. Mesmo que aquela recomendação mínima ainda não seja atingida. Então, todo mundo sabe, já ouviu falar aos quatro cantos que as organizações de saúde recomendam um mínimo de 150 minutos por semana de atividade moderada, né, preferencialmente dividida em 5 dias na semana, de 30 minutos, seja realizada de maneira contínua ou fazendo intervalinhos de 10 minutos ao longo do dia. Eu posso substituir esses 150 minutos de atividade moderada por atividade de alta intensidade, aí já diminui a quantidade que eu vou realizar, 75 minutos de alta intensidade, sendo 25 minutos em 3 dias da semana, também podendo ser de maneira contínua ou fracionada em sessões de no mínimo 10 minutos. É importante também que se faça ao menos 2 vezes por semana os exercícios de fortalecimento muscular. Para os indivíduos idosos, é importante que se faça também a flexibilidade, os exercícios de equilíbrio, né? Então, mas, mesmo que eu não consiga, seja por falta de tempo, seja por falta de aptidão, atingir essa meta, é importante que eu faça alguma coisa, né? Então, já tem alguns estudos mostrando que fazer 10, 20, 30 minutos por semana de atividade física já é mais saudável do que eu não fazer nada, tá? Se eu fico muito tempo sentado, eu interromper esse meu comportamento sedentário, né, a cada 2 horinhas, com pelo menos 10 minutos de atividade leve, ou se a atividade for intensa, até com 5 minutos, já vai diminuir o impacto negativo desse comportamento sedentário para a minha saúde. Então, caminhada, subir, descer a escada, sentar e levantar da cadeira, já vou mostrar alguns exercícios simples, né, de ser realizados em casa. Qualquer atividade vai ser melhor do que não fazer nada. É claro que eu atingir o mínimo recomendado vai ser melhor, né? Ao iniciar, se eu não sou praticante ainda, é importante que eu dê preferência primeiro para os exercícios mais simples de serem executados. Por quê? Estou em casa, não tenho ali o controle mais próximo do profissional de educação física. Se eu estiver fazendo errado aqueles exercícios mais complicados, a chance de eu vir a me lesionar vai ser mais simples. Subir dessa escada, a própria caminhada, sentar e levantar da cadeira, é bem mais difícil de eu executar de maneira errada. Então, a chance de eu vir a me lesionar vai ser bem menor.
Então, sempre vou dar preferência para ir com os exercícios mais simples. Se eu já estou habituado, se eu já tenho uma boa consciência corporal, já sou praticante há um bom tempo, nada impede que eu faça gestos motores, faça um pouquinho mais complexos. Tá? Também que eu vá progredindo gradativamente, principalmente se eu ainda não estou habituado, começo ali com o que eu consigo realizar e vou gradativamente progredindo, seja no volume, no número de minutos da cada sessão, ou do número de sessões ao longo do dia, seja na frequência, no número de vezes por semana que eu for realizar essa atividade, seja na intensidade. Tá? Só vamos nesse momento de pandemia, onde o profissional não está ali muito próximo para controlar, né? Eu sugeriria, se eu não estou habituado, a iniciar com atividades leves, progredindo para moderada, e deixar para fazer as atividades intensas, começando agora, só quando tiver oportunidade de realizar ela presencialmente, sob a supervisão presencial do profissional, ou aqueles que já estão bem habituados a realizar, nada impede que eles continuem realizando a atividade intensa. Tá? E sempre, né, procurar a orientação de um profissional de educação física. Isso aqui é a recomendação para aqueles que não são, na hora de realizar a prescrição das minhas atividades. Tá? Agora, trazer aqui alguns exemplos simples da nossa experiência que a gente tem, tanto no nosso programa de extensão, nosso projeto Ativa Melhor Idade, quanto no PET Saúde, que é um programa com os alunos de graduação, que eles levam, entre outras coisas, a atividade física para o SUS, para as unidades de saúde. Né? Então, a gente tem aqui alguns, no caso, em ambos os grupos, a gente manteve desde o início do confinamento social, desde o início de março, a gente manteve as orientações de atividade física por outras ferramentas. No caso dos dois grupos, a atividade física foi através do grupo de WhatsApp, onde a gente colocou vídeos em forma de GIF, né, de exercícios simples. Então, a gente tem ali agachamento, a gente tem ali o desenvolvimento, a gente tem exercício para panturrilha, né, a gente tem um abdominal simples, né, a gente tem o levantamento terra sem peso nenhum para ser realizado, desenvolvimento. Para quem está um pouquinho mais de consciência corporal, a gente pode até ali, com orientação adequada, fazer uma remadinha com o peso do corpo com faixa. A gente tem aqui no último a remada alta, utilizando aqui uma sacola, utilizando uma mochila, utilizando o implemento que eles tenham em casa para realizar. Como atividade aeróbica, a gente tem recomendado o mais simples de todos, a caminhada, né? Como é uma população bem carente, então eles não têm condições de adquirir qualquer implemento para realização de atividade física, salvo raras exceções. A gente fica bem contente, né? Aqui teria mais um vídeo, mas ele é um pouquinho longo, eu vou extrapolar. O aluno nosso, Iaco, ele mostrando alguns movimentos bem simples para os pacientes do ambulatório de fisioterapia, onde no momento que eles estão fazendo a transição para alta, eles fazem o exercício físico com os profissionais de educação física. Então, esses movimentos, exercícios mais sentados, acho que não vai dar tempo de passar, mas para a gente finalizar, né, então a gente fica bem contente quando a gente tem um feedback do lado de lá, né, das nossas idosas, dos nossos indivíduos com doenças crônicas, mostrando como eles conseguem realizar a atividade na sua casa, né? Então, ali fazendo ali o agachamento, um pouquinho mais simples, aqui fazendo lá de baixo os alongamentos, né? Uma delas, a única que tem ali uma bicicleta ergométrica, fazendo o seu exercício, e a gente acaba utilizando ali o próprio grupo de WhatsApp para tirar as dúvidas, né? Para pedir esse feedback, elas mandando os vídeos, realizando os exercícios, de eles relatando o que está acontecendo e passar a orientação
para as possíveis intercorrências que possam acontecer, né? E abro agora para perguntas. Quem tiver dúvida pode perguntar agora no chat. Eu não sei como que o professor Márcio vai fazer a moderação, mas quem quiser entrar em contato, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, pode entrar em qualquer uma dessas vias que estão disponibilizadas aí para vocês. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, né, e abrir aí agora um pouquinho para o bate-papo. Ok. Então, nós que agradecemos, professor Ciolac, por mais uma vez ter aceito participar do evento, né, pela bela apresentação, muito claro e em especial, acho que as pessoas ficam na expectativa para ter referência sobre o que fazer, e você apresentou agora no final da sua explanação. Eu vou passar agora a palavra para o Leonardo. Leonardo preside a Associação Atlética de Itapeva e, juntamente comigo, está moderando esse momento da programação. Ele colheu ali no chat algumas perguntas, pelo menos em função nesse momento, em função do montante, a gente vai apresentar uma por vez. Lógico, a gente ainda deixa o espaço lá disponível para outras perguntas que possam aparecer. Com você, Leonardo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, ótima apresentação aí, professor. Foi bastante enriquecedora, né? E surgiram algumas dúvidas aqui no chat, agora eu vou repassar uma de cada vez para você responder. A primeira é da Carla Tavares. Ela falou que tem 43 anos e tem boa condição física e massa muscular. E nessa pandemia ela ficou 3 meses sem atividade e ela voltou agora a praticar musculação. Aí ela queria saber quanto tempo demora para ela recuperar essa condição anterior que ela possuía. Agradeço a pergunta, né? É difícil a gente responder de maneira exata quanto tempo levaria para ela adquirir, né? Porque primeiro a gente não sabe qual era a condição que ela tinha e também não sabe, com esse período de pandemia, quanto daquela condição que foi perdido. Tá? Pelo que eu entendi, ela fazia só musculação antes e agora ela retornou só com a musculação, né? A massa muscular, ela tem uma perda relativamente grande, né, nos primeiros meses após a interrupção, enquanto que a força em si, ela tem uma redução um pouquinho menos acentuada, né? E no momento que a gente retorna, essa também acaba acontecendo da mesma maneira. A força muscular acaba recuperando um pouquinho mais rapidamente, enquanto que a massa muscular, se for perdida considerável, vai demorar um tempo maior para retornar. Mas o quanto que vai demorar vai depender não só de quanto que ela perdeu, mas também do regramento que ela vai ter daqui para frente com relação à frequência, volume de treinamento, intensidade de treinamento e também com a alimentação que ela estiver fazendo. Bacana. A próxima pergunta é do André Fernando. Ele perguntou que, no caso de caminhada em marcha rápida, como que fica o uso da máscara? Se não utilizá-la e se existe algum tipo de relato sobre óbitos devido ao uso versus esse exercício. Muito bacana a pergunta. A gente acaba tendo bastante dúvidas com relação à utilização ou não da máscara durante o exercício físico, né? Mas a gente tem que, primeiro de tudo, a gente tem que primeiro ver qual que é a situação epidemiológica do local onde eu estou morando, né? Então, a gente, em todo o estado de São Paulo, a gente está com uma condição epidemiosanitária bem crítica ainda, né? Com a grande maioria dos municípios ou na faixa laranja, vermelha, alguns poucos na faixa amarela, né? Onde, por critérios de lei, em qualquer ambiente externo, né, fora da sua casa, há necessidade de realização da máscara, né? Isso também vai valer se eu for fazer atividade física fora da minha casa, tá? Então, aí eu vou ter que, nesses locais, realizar atividade física com o uso da máscara, né? O que acontece? Acaba dificultando um pouco a troca de ar com o ambiente. Por conta dessa maior dificuldade, então
Então, aquela intensidade que eu fazia anteriormente sem a máscara, eu não vou conseguir realizar ela agora com a máscara. Então, eu vou ter que, obrigatoriamente, fazer um ajuste nessa minha intensidade do esforço. Então, se antes eu fazia uma caminhada, por exemplo, 6 quilômetros por hora, né, e ficava ali moderadamente cansado, eu vou ter que utilizar esse mesmo moderadamente cansado para ajustar a minha velocidade. Muito provavelmente não vai ser mais os 6,5 por hora de velocidade, vai ter que diminuir para 5,5, 5 nesse momento. Né? Mas isso, do ponto de vista de saúde, trará o mesmo benefício. Tá? Com relação a óbitos, não há, eu pelo menos desconheço qualquer relato na literatura com relação a óbito por conta do uso de máscara durante a atividade física. Há sim algum relato de mal-estar, né, principalmente associado à atividade intensa, mas também são poucos. Então, por isso que a gente precisa fazer o ajuste da intensidade de acordo com a minha percepção do esforço. Legal. A pergunta da Andressa também vai bastante nessa linha sobre as máscaras. Ela pergunta se há realmente algum tipo de evidência científica que essa prática de exercícios físicos com a máscara pode fazer algum tipo de mal ou não para o indivíduo. E ela não está falando no sentido de performance, pois o que está sendo recomendado no momento é a prática de exercícios mais moderados, né, e não tão intensos. Isso. Né? Então, de novo, conforme já falado antes, há alguns poucos relatos com alguns mal-estar súbito, né, com algumas intercorrências súbitas associadas ao exercício de alta intensidade com a máscara, mas são bem poucos, são 1 ou 2 só que eu encontrei. Né? Exatamente por conta disso, a gente vai ter que fazer o ajuste da intensidade, né, para habituar a minha velocidade de caminhada, de pedalada, de corrida, com a percepção associada ao uso da máscara, que não vai ser a mesma velocidade quando eu não estava usando a máscara antigamente. Legal. Uma outra pergunta aqui do Raul é sobre a questão que, às vezes, ainda tem pessoa que reluta em utilizar máscara para fazer exercício, e aí ele pergunta o que há de certo nessa questão do rastro de contaminação que o indivíduo infectado com Covid pode deixar ao praticar algum tipo de exercício ao ar livre, por exemplo. Pergunta bem interessante, porque, primeiro, que tudo sobre o Covid ainda é muito novo. Né? Tudo ainda é muito novo, a gente está aprendendo dia a dia, né, com os estudos que vão surgindo. Então, logo no início da pandemia, a gente pensava que a gente só pegava, que o vírus não ficava muito tempo no ar, que ele já caía rapidamente sobre as superfícies, né? E aí a chance de tocar era ou se conversando com alguma pessoa ela espirrasse ou fosse gotículas de saliva para cima de mim, ou se eu tocasse em cima da superfície onde tinha o vírus e eu levasse no rosto, no olho, no nariz. Hoje a gente já sabe que ele fica um tempo bem considerável no ar, né? Quanto tempo ele fica, ainda não tem uma resposta muito clara, e ainda os estudos ainda são mais por cálculo, ainda não tem uma evidência muito clara para ver quando eu estou correndo, quando eu estou pedalando, por quantos metros que ele acaba se propagando também. Como a gente ainda não tem uma resposta exata, dado o fato de não ter cura para a doença, de não ter vacina para a doença, a gente vai para o aspecto preventivo. Então, na prevenção, é importante a gente usar máscara. Claro que eu só estou em casa, fazendo isso na minha casa, dentro da minha casa, não há necessidade nenhuma. Tá? Se eu vou fazer atividade num lugar bem distante, não tem ninguém fazendo atividade ali junto comigo, já vou sentir mais seguro para realizar a atividade sem máscara. Então, eu, por exemplo, o que eu tenho feito? Né? Eu uso a pista do clube lá que eu sou sócio, logo no início do dia, ou no final do dia, onde não tem ninguém naquela pista,
só tem eu, mais ninguém, né? Ao ar livre, se alguém que esteve lá antes, o vento já levou, eu acabo ali conseguindo fazer um exercício mais confortavelmente sem a máscara. Entendi, legal. Agora, em relação às atividades que você havia mostrado no final da sua apresentação, o Giovanni perguntou se essas atividades seriam passadas unicamente para todos ou precisa algum tipo específico de treino individual para cada pessoa. Então, o que vale ali é a última frase que eu coloquei no último slide sem imagens, né? Então, se eu não sou um profissional de educação física, né, não estou habituado, a minha principal preocupação é em procurar a orientação de um profissional, né? Então, não fazia antes, não estou apto a fazer, procuro um profissional de educação física para fazer a orientação, para saber quais daquilo vai ser adequado para eu iniciar, quantas vezes eu vou poder fazer determinados movimentos, se eu vou repetir uma vez só, se eu vou repetir várias vezes, né? Então, quem vai passar essa recomendação ali vai ser o profissional de educação física. Tem muita gente que está fazendo consultoria online, né? Muita gente que não estava habituado antes se capacitou e estão fazendo excelentes trabalhos de maneira remota, então não vai ser difícil ele encontrar o auxílio, encontrar a orientação para fazer o exercício de maneira adequada. Legal, a gente tem mais 3 perguntas aqui. O Ale Muniz perguntou quais estratégias para as pessoas com DM2, RAS e doenças musculoesqueléticas que realizavam atividades em grupo, como, por exemplo, ginástica, hidro, e muitas vezes utilizando serviços públicos. Como que eles podem trabalhar agora nesse momento de pandemia? Primeira coisa é se mexer de alguma maneira, tá? Então, antes ele já tinha um certo conhecimento dos movimentos, né, de fazer os movimentos, ele pode, agora na hora de retornar, se ele parou, utilizar daqueles movimentos que ele já estava habituado, começando com uma leve intensidade e progredindo gradativamente para moderada intensidade, né? Novamente, antes ele fazia de maneira presencial com orientação do profissional de educação física. Muito provavelmente, no caso dos serviços de saúde, alguns têm continuado com orientação de maneira remota, né? Então, cabe ele consultar a sua unidade de saúde para ver se o profissional de educação física lá da unidade não pode dar um mínimo de orientação de maneira remota também. Falando sobre essa questão também de treinos em casa, a Tawane perguntou se é recomendada a utilização de cargas improvisadas para o treino, como, por exemplo, garrafa de água ou pacote de feijão, ou pode ser considerado perigoso caso não tenha algum tipo de orientação profissional, né? O aspecto principal é a questão de segurança, né? Desde que o objeto que for utilizado seja seguro, então ali uma garrafa de água PET bem fechada, né, que represente um peso adequado à capacidade física da pessoa, não vai ter ali grandes problemas. Já um saco de feijão, por exemplo, a chance de ele rasgar pode ser grande. Não vai ter ali muita chance, mas não vai ter um acidente, mas vai espalhar ele pela casa. Então, eu vou ter que escolher certos implementos que me deem uma certa segurança para executar o exercício. Na dúvida, se eu estou realizando ele de maneira errada, eu não faço, eu escolho um exercício que eu tenho certeza que eu não vou realizar de maneira errada, tá? E a mensagem principal é, sempre, qualquer coisa é melhor que nada, tá? Então, não preciso, nesse momento, fazer com uma carga elevada, fazer com uma carga intensa. Eu fazendo com uma carga leve, fazendo com uma carga até moderada, né, já vai ser suficiente para eu ter os benefícios de saúde até o momento que eu possa realizar atividade fora de casa com uma orientação profissional mais adequada. Legal. Agora, para finalizar, a última pergunta do Eduardo. Ele perguntou se você tem algum tipo de conhecimento de algum estudo relacionado à atividade física com risco de Covid, se exercício realmente protege, que eu acho que é a questão que a gente abordou hoje na apresentação. Especificamente em prevenir a incidência da doença,
até a última vez que eu busquei sobre isso no PubMed, que foi umas 2 semanas atrás, eu não encontrei nada na literatura. Tá? Mas o que já tem agora na literatura? Para aqueles indivíduos que já adquiriram a doença, comparar o indivíduo que é sedentário ou insuficientemente ativo com aquele que é ativo, que atinge as recomendações mínimas, a chance de ter intercorrências graves é menor para aquele que é fisicamente ativo. Então, a gente não só tem atividade física, mas como a gente tem outros fatores de risco comportamentais, como o tabagismo e a obesidade, são os 3 fatores de risco comportamentais que mostram associação com a gravidade da doença. Então, indivíduos que vão ter uma menor chance de ter quadro grave da COVID são aqueles que são fisicamente ativos, mais magros, né, não fumantes e sem doenças crônicas. Mesmo não tendo doenças crônicas, se eu pego aqueles que são mais magros, fisicamente ativos e não fumantes, comparado com quem é ativo, a chance de ter intercorrência grave é bem menor. Legal. Eram essas as perguntas. Agradeço novamente aí, professor, e agora eu repasso novamente para o Márcio. Eu que agradeço a oportunidade. Então, estou aqui de volta. Né? Agradeço a participação do público aqui que nos enviou as perguntas pelo chat. Né? Novamente, ao professor Ciolac por sua apresentação e por se disponibilizar, né, a partir das suas experiências, que não pararam durante esse período de pandemia, a compartilhar um pouco, né, do que tem sido realizado, do que ele vem conduzindo enquanto orientações de atividades para as pessoas, né, que, de certa forma, sempre necessitaram, né, num período em que elas tinham a possibilidade de livre movimentação. E talvez agora essa necessidade tenha se intensificado diante de um cenário em que a gente tem restrição de espaço, né, para nos mantermos ativos. Então, mais uma vez, agradeço, né, pela explanação, né, e poder compartilhar conosco as suas experiências. Né. E fazendo uma alusão literal à temática do evento, né, nós temos, nesse momento, a possibilidade da condução de uma dinâmica Movimentos em Live. Né. Essa dinâmica, né, vai ser conduzida pelo professor Júlio Mizuno. O professor Júlio Mizuno é formado em licenciatura plena em Educação Física pela Unesp, do campus de Bauru, né, tem mestrado e doutorado em Ciências da Motricidade Humana pela Unesp, na linha de pesquisa Atividade Física e Saúde, é professor de yoga e massoterapeuta com formação no Japão, né, tem como área de interesse e pesquisa práticas corporais complementares, né, integrativas na promoção e manutenção da saúde e qualidade de vida, especialmente as técnicas de yoga e de massoterapia chinesa. Conduziu projetos de yoga para usuários do Sistema Único de Saúde da cidade de Bauru e atua na formação continuada de professores da Rede Municipal de Ensino de Bauru para a introdução do yoga no ensino infantil e fundamental. Eu passo agora a condução da atividade ao professor Júlio e sugiro para quem tiver disponibilidade que possa fazer a filmagem da sua participação ativa nesse evento e depois compartilhar conosco, né, não sei se é possível, né, via o seu Face ao postar, né, e marcar o Nunes, ou mesmo pelo Instagram, se for possível. Ok? Então, eu passo a palavra agora, né, e a condução da atividade ao professor Júlio, a quem eu agradeço mais uma vez por aceitar o convite. Obrigado. Boa noite, professor Márcio. Muito obrigado pelo convite, né? Agradeço aos organizadores. Vou ministrar aqui uma atividade simples, com alguns movimentos de yoga, né? O yoga trabalha bastante a questão da respiração.
e da consciência corporal. Muito bem. Vamos levantar, então, né? Já ficou um tempo sentado aí, né? Quem estava no sofá, quem estava assistindo aí na cadeira, na poltrona. Vamos ficar de pé, tá bom? Primeiro, dá uma ajeitada aí. Fica com os pés bem firmes aí no solo. Relaxa os braços ao longo do corpo. E faça algumas respirações mais profundas. A respiração conecta com o momento, com o agora. Fecha os seus olhos e tenta perceber qual a sensação aí dos seus ombros, qual a sensação das suas pernas após essa palestra, como você está fisicamente, mentalmente. A ideia do yoga é trazer a atenção para o agora, perceber o que se passa por dentro. Muito bem. Abre os olhos novamente. Vamos começar aqui, ó. Tensiona os ombros nas orelhas, segura por alguns instantes, solta o ar pela boca e descontraia de uma só vez. De novo. Tensiona os ombros nas orelhas, segura a respiração por um momento, solta o ar e descontraia. Mais uma, última. Inspira, eleva. E agora movimenta a cabeça sobre os ombros. Vamos massagear aqui as orelhas em cima dos ombros. Aí, centraliza de novo, inspira e solta. Tudo bem? Já deu uma diferença aí? Okay? Fazer o seguinte agora, ó. Braço direito na frente do tronco. Braço esquerdo passa por baixo. A gente vai travar aqui por baixo. Os braços, eles ficam aqui na vertical. Tudo bem? E se você tiver mais flexibilidade, tenta colocar a pontinha da mão esquerda lá na palma da mão direita. Os braços ficam bem na frente do seu rosto. E se você puder, suba um pouco mais os cotovelos. Cuidado só para não tensionar demais os seus ombros. Essa é a postura da águia. A gente está fazendo uma variação, né, com os braços. E a ideia é expandir a região das escápulas. Leva a respiração lá para as suas costas, abrindo bem as escápulas. Respire profundo. Isso. Relaxa novamente os braços. E o mesmo braço direito vai lá atrás da cabeça. Flexiona o cotovelo, segura o cotovelo com a mão esquerda e puxa um pouco mais o braço para trás da cabeça. Veja se você consegue. A ideia é alongar bem a região das axilas. E se você puder, segura lá atrás, enganchando a mão direita lá por... Aliás, a mão esquerda lá por baixo. Tudo bem? Continua puxando o cotovelo ou segurando a mão lá atrás e incline o tronco para a lateral esquerda. A gente vai alongar do cotovelo a região da cintura. E se você estiver tranquilo e estiver tranquila, a respiração estiver fluindo bem, gira o centro do peito para cima, para o alto. Em vez de girar para baixo, gira para o alto, gira para o teto. Perceba a região das costelas, mantenha os pés bem firmes no solo. E retorna devagarzinho. Solta agora o cotovelo e puxa a cabeça para a lateral esquerda. Braço direito atrás das suas costas. A ideia agora é alongar da pontinha da orelha à ponta do ombro. Como o yoga tem a ver com percepção e consciência corporal, identifica onde é que está o pontinho mais tenso aí. Talvez você tenha que movimentar a cabeça de um lado para o outro. Cuidado para não tensionar o ombro esquerdo. E leva a respiração para essa área que está mais encurtada, que está mais tensionada. A ideia é ficar e posicionar no ponto mais dolorido mesmo. Gira agora o rosto para baixo. Olha para a sua axila. Puxa a parte de trás da cabeça. O alongamento fica concentrado mais próximo da cervical. Aqui também. Você pode movimentar levemente a cabeça de um lado para o outro, identificando o ponto mais tenso. Volta devagarzinho. Relaxa os seus braços. Fecha os seus olhos. E respire profundamente. Qual a sensação do seu lado direito? O lado que você trabalhou agora. E qual a sensação do seu lado esquerdo? Essa diferença, né, veio com alguns poucos movimentos. A gente pode repetir 3 vezes essa sequência. Mas vamos fazer para o lado esquerdo agora? Abre os olhos novamente. Passa o braço esquerdo na frente do tronco. Braço direito ajuda, travando por baixo. E a gente vai deixar os braços paralelos. Aliás, verticais em relação ao solo. Pontinha da mão direita agora na palma da mão esquerda, se você puder. Ajeita melhor os seus ombros.
Suba um pouco mais os cotovelos e abra, expanda bem as suas escápulas. Lá nas costas, a gente tem que abrir bem as escápulas. Essa postura da águia, né? Como se você criasse asas lá nas suas costas. Respire profundo. Relaxe novamente os seus braços. E o braço esquerdo vai lá atrás da cabeça. Segura o cotovelo com a mão direita e encaixa bem o braço atrás da sua cabeça. Se você sentir que está tranquilo, tente encaixar lá atrás as mãos. Ou veja se esse lado aqui você consegue chegar um pouco mais próximo. Às vezes um lado é mais difícil que o outro, né? Independente da posição do braço, incline o tronco para o lado direito. A ideia é alongar do cotovelo até lá embaixo na região da cintura. Não prenda a respiração. Lembra que quando a respiração está difícil é porque você está forçando muito. Tira um pouco mais o tronco para o alto. Volta devagar. Solta o cotovelo e puxa a cabeça para a lateral direita. Mão direita, puxa a cabeça para o lado direito. Só cuidado para não tensionar muito o ombro direito. Ganhe espaço da ponta da orelha à ponta do ombro, identificando onde é que está o ponto mais encurtado. E é por ali que você vai levar a sua atenção. Então, toda a respiração fica nessa região que está sendo alongada. A gente vai distribuindo, né? Vai expandindo a consciência da musculatura. Gira o rosto para baixo, na direção da sua axila, e puxa a parte de trás da sua cabeça. Aqui a gente vai levar o alongamento mais para perto das vértebras cervicais. Aqui também é importante identificar onde é que está mais encurtado. Volta devagar. Relaxa novamente os braços. Respire profundo, fechando seus olhos. E perceba novamente quais as sensações. Está mais parecido agora, lado direito e lado esquerdo. Então, se fazendo uma vez esses movimentos dá essa sensação, se a gente fizer sempre, né, fizer várias vezes ao dia, a gente vai estar sempre com o fluxo sanguíneo fluindo bem, tá bom? Essa é uma das propostas do yoga também. Vamos trabalhar as pernas, afasta um pouco mais os seus pés, a gente vai girar o pé direito para a lateral, trabalhar a postura do triângulo, a gente vai manter esse desenho de triângulo aqui nas pernas, tá bem? Deixa os braços paralelos ao solo. E aí, então, leve a mão direita para o joelho, para a canela, e o braço esquerdo para o alto. Mantenha o joelho direito estendido. Quanto mais você escorregar a mão pela perna, maior o alongamento, maior a intensidade. Cuidado com o equilíbrio. E se você puder, gira um pouco mais para o alto, para o teto. E a respiração, tá ok? Não pode prender o ar. Aí, volta devagar, eleva o tronco. Isso. Flexiona o joelho direito. Gira o tronco de frente para a sua lateral direita e os braços vão para o alto. Essa é a postura do guerreiro, para a gente expandir a caixa torácica. Vamos para de frente, tendo essa expansão do centro do peito. Olhando para o alto, alongando a região da garganta, alongando bem a perna esquerda. E quanto mais o joelho direito flexiona, mais intensa a postura. Estenda novamente o joelho. Volta as mãos para a cintura, gira os dois pés aqui para frente. E vamos fazer para o lado contrário. Vira o pé esquerdo agora para a lateral. Primeira postura do triângulo. Pernas estendidas. Braços paralelos ao solo. Coloca a mão lá no joelho, na canela, ou descendo ainda mais na direção do dorso do pé. Se você estiver tranquilo no equilíbrio, olha lá para o alto. Deixa o pescoço bem comprido. E expanda a percepção, expanda a consciência para cada músculo, para cada articulação. A ideia do yoga é essa expansão da percepção. Volta devagar. Eleva o tronco novamente. Isso. Joelho esquerdo flexiona. Gira os quadris para a lateral esquerda. E os braços vão para o alto. Postura do guerreiro número 1. Se você puder flexionar mais o joelho, afasta um pouco mais os seus pés. E cuidado lá para não tensionar os ombros nas orelhas. Ombros encaixados. A ideia desse asana é expandir bem a região do coração, dos pulmões. A gente tem o conceito de energia, então expandir a energia do coração.
Perceba a perna de trás ativada. E aí volta novamente. Mãos para a cintura. Gira os dois pés. A gente está ainda com os pés afastados. E perceba qual a sensação aí das suas pernas, da sua cintura. E para fechar, postura da girafa. Braços para o alto na inspiração. Solta o ar e inclina o tronco para frente. Leva as mãos para os joelhos. E se você puder, escorrega um pouco mais lá na direção das canelas, ou dos tornozelos, ou até o topo da cabeça no solo. Mas cuidado, se possível, mantenha os joelhos estendidos. Eu falei postura da girafa, porque é uma postura que se assemelha à girafa bebendo água. Imagina só ela descer aquele pescoção até o solo. Dá uma ajeitada nos ombros. Respire profundamente. Então, volta novamente. Pode apoiar as mãos sobre os joelhos ou sobre as coxas. Eleva o tronco. Respire profundo. Aproxima novamente os pés. Relaxa as pernas. Faça alguns movimentos aí. Tudo bem, pessoal? Deu uma diferença? Então, vai lá. Só para a gente fechar. Respire profundo mais uma vez. E perceba quais as sensações agora. Como você está do ponto de vista físico, mental, emocional. Se você está mais tranquilo. Se as dores ou desconfortos diminuíram. Muito bem. Finalize então com uma saudação tradicional no yoga, né? Namastê. Muito obrigado. Obrigado, professor Márcio. Obrigado aos organizadores pelo convite. Quem quiser conhecer um pouco mais, a gente tem a página lá no YouTube também, tá? Instituto Sankalpa. Beleza? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, né? Aliás, nós que agradecemos, Júlio, por aceitar o convite, né, e conduzir essa atividade que eu tive a possibilidade de acompanhar até um determinado momento, realizando os movimentos, e para mim já surtiu efeito, talvez até porque estejamos de nós aqui numa rotina muito intensa, né, e tensa, de passar inúmeras horas, né, na posição sentado, ou mesmo em pé, né, nessa situação de êxtase circulatória, de músculos não tão ativos. Então, agradeço imensamente pela possibilidade de movimentar-se um pouco, né? E em live, aproveitando a deixa do nosso evento. Ok? Então, agradeço mais uma vez. Voltando um pouco lá para o chat, eu vi aqui, o Leonardo me alertou, que uma pessoa fez uma pergunta a respeito da realização ou não de alongamentos, né? Previamente ao exercício. Deixa eu resgatar aqui. Acho que foi o André, né? Perguntou se deve-se ou não fazer alongamento antes de algum exercício, né? Pois ele, sob orientação de um educador físico, disse que não era adepto do alongamento nem pré, nem, né? Eu entendi ali que seria pós-treino. Eu vou tomar a liberdade de tentar responder, até porque, coincidentemente, André, eu sou docente aqui no campus de Bauru, da disciplina Princípios e Técnicas de Flexibilidade. Né? Existe uma ampla discussão a respeito do alongar ou não, né? E se esse alongamento traria benefícios ou malefícios, dependendo do tipo de demanda. Né? Então, não existe uma corrente única em relação à condução dos alongamentos. Né? Eu, particularmente, opto por trabalhar com alongamento, porém, antes mesmo de alongar, eu procuro trabalhar alguma técnica específica que promova a elevação da temperatura corpórea, né? Já ative, de certa forma, aquele segmento que eu pretendo alongar, para deixar esse ambiente mais favorável para os exercícios de alongamento que vierem a ser feitos. Né? Então, isso também depende muito do tipo de demanda principal que você vai ter naquele momento de atividade. Né?
pode ser que, para algumas demandas, esse alongamento, né, não se mostre tão importante, especialmente quando você não vier trabalhar com amplitudes articulares mais elevadas, né? Mas a gente não pode generalizar e dizer que em todos os casos há necessidade de realizar, né, ou que em todos os casos não há necessidade. Então a gente tem que analisar caso a caso, e especialmente observar qual a intenção da parte principal, né, daquele programa de exercício que você vai realizar, tá bom? E é isso que vai nos dar a devida ponderação sobre a necessidade ou não de realizar o alongamento previamente a essa atividade principal, ou mesmo posteriormente a essa atividade principal do seu programa. Tá ok? Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, a todos os convidados aqui, o palestrante, o professor Emanuel Seulac, ao Júlio, que conduziu a dinâmica aqui nesse momento final, né, do nosso encontro de hoje. Naturalmente, as equipes do Nunes, que deram sustentação e apoio para a organização do evento, né, em especial a equipe do Nunes Central, né, a Marília, né, e o Márcio Cardoso, né, aos mobilizadores do Nunes, dos 3 campi, em que nós temos cursos de educação física, né, então, Rio Claro, Prudente e Bauru, né, e ao suporte também da TV Unesp, da Web TV, responsável pela transmissão desse evento. E só para lembrá-los, na continuidade da programação, né, nós teremos no dia de amanhã, né, a temática Benefícios da Atividade Física na Pandemia, né, tendo como palestrante o professor Dr. Fábio Santos de Lira, né, e como moderadora a professora Camila, que hoje ficou responsável aqui por fazer o cerimonial do evento. E na quinta-feira, né, o nosso último dia de evento, o tema será o novo normal para a atividade física na pós-pandemia, né, tendo como palestrante o professor Dr. Marcos Vinícius Narras, e como moderador, docente, né, o professor Eduardo Cocogum. Ok? Então, nesse momento, eu me despeço de todos e todas, e desejo um bom descanso. Acho que o início desse descanso já foi favorecido aqui pela atividade conduzida pelo Júlio, né? E espero, do fundo do coração, que se mantenham em casa, em cuidado, né? E que amanhã a gente possa, novamente, se reunir nesse espaço para continuar conversando um pouco a respeito desse tema que tem nos inquietado no momento, né? Relacionado ao que fazer, a condução de atividade física no momento de pandemia e também no momento pós-pandemia. Então, um abraço a todos e todas e desejo, né, um bom descanso.